Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os nobres vereadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, iniciamos o nosso trabalho. Declaro abertos os trabalhos dessa segunda reunião extraordinária do segundo ano do segundo biênio da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Marialva. Convido para que da tribuna proceda a leitura de um texto bíblico, o vereador Honesto Bassan. Já se encontra lá, por gentileza, todos em pé. Um sinal do céu. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para que o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido agora o vereador Paulo Barbado para que da tribuna proceda a leitura do preâmbulo do regimento interno. Bom dia a todos. Bom dia. A cada reunião desta casa, dos membros que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo, este mandato, o qual nos foi outorgado. Não foi para ser exercido de outra forma, senão condignamente e com honradez. Comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva, o nosso zelo pela manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética, serão o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui, neste momento, de cada reunião desta casa, de cada reunião nossa, vereadores que a compomos, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, o maior governo, e abaixo da sua palavra, da sagrada palavra, estamos nós, governantes. Esta é a nossa palavra, o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade. Responsabilidade pelos destinos das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá vida. Que Deus nos ajude e zele por nossos atos. Amém. Obrigado, vereador. Passamos agora ao período da ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a verificação de quórum. Informa, senhor presidente, que há quórum suficiente para discussões e votações das matérias em pauta. Satisfeito o quórum exige determina ao secretário legislativo para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Com a palavra, o vereador Wesley Araújo. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata e a aprovação da mesma. Coloco em discussão a dispensa da leitura da ata. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação das matérias em pauta. Projeto de Lei Legislativo 7/2020. Da nova redação à súmula, aos artigos 1º e 2º, aos incisos 1º e 4º do artigo 3º, ao artigo 4º e ao artigo 7º da Lei Municipal 2.366/2020, os quais passarão a viger da seguinte forma. Súmula. Estabelece metas para o Programa Municipal Visão Solidária contra a Cegueira Evitável no município de Marialva. Artigo 1º. Ficam instituídas metas no município de Marialva para a implementação do Programa Municipal Visão Solidária contra a Cegueira Evitável. Segundo, o Programa Municipal Visão Solidária contra a Cegueira Evitável visa contribuir com a prevenção de transtornos visuais e oculares através de diminuição de fila e espera por um exame visual no Sistema Único de Saúde e, ao proporcionar o diagnóstico em tempo hábil, diminuir a probabilidade do cidadão marialvense perder sua visão por uma cegueira evitável.
Inciso 1º do artigo 3º. Cadastrar profissionais de nível superior na área da saúde visual para prestar atendimento de forma voluntária a pacientes do Sistema Único de Saúde, limitados a atuar dentro de suas competências profissionais, visando especialmente a atenção primária da saúde visual. Inciso 4º do artigo 3º. Orientar as equipes multidisciplinares das unidades básicas de saúde para informar a população sobre a triagem de agendamentos para os programas que se enquadrem nas possibilidades de atuação do profissional com nível superior habilitado na área da visão. Artigo 4º. O Programa Municipal Visão Solidária contra a Cegueira Evitável será coordenado e executado preferencialmente por órgão ou entidade incumbida, dentre outras atribuições, de prestar assistência primária da saúde visando a recuperação da saúde da população e promoção do desenvolvimento de políticas sanitárias e ambientais que visem a redução, prevenção e minimização do risco de doenças. 7º. Para a execução do Programa Municipal Visão Solidária contra a Cegueira Evitável, poderão ser firmados parcerias e convênios com universidades, escolas, empresas privadas, comércio, indústria, sociedades de classe, entes da sociedade civil organizada, entidades governamentais e não governamentais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Visa a presente lei alterar artigos e incisos para que não haja direcionamento com relação a profissionais da saúde. Luciano da Silva Dário, vereador autor. Com a palavra, o vereador Wesley Araújo. Gostaria de pedir regime de urgência referida à matéria. Coloco em discussão o pedido de regime de urgência, pedido pelo vereador Wesley Araújo. Coloco em votação o regime de urgência. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei legislativo número 7/2020, de autoria do vereador Luciano Dário. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 7/2020. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Primeiro o vereador Wesley, logo em seguida o vereador Onésio Bassan. Então coloco em discussão, o pedido do vereador Onésio Bassan. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão, projeto de lei do Executivo número 7/2020, de autoria do vereador Luciano Dário. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 7/2020. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em terceira discussão, o projeto de lei do Executivo número 7/2020, de autoria do vereador Luciano Dário. Coloco em terceira votação o projeto de lei do Legislativo número 7/2020. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020. Da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei complementar 15/2020, de autoria do Poder Executivo, e que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º e 2º inalterado. Parágrafo 3º. A sessão dos referidos servidores será realizada mediante decreto municipal, qual conterá o nome do servidor, local da prestação de serviço e o tempo da sessão, o qual não poderá ser superior a 24 meses, desde que haja concordância do servidor. Vereador autor, Jefferson Garbujo. Coloco em discussão a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020, de autoria do vereador Jefferson Garbujo. Coloco em votação a emenda número 1 ao projeto complementar do Executivo número 15/2020. Os favoráveis permanecem sentados, contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Secretário. Projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020, com a emenda aprovada. Da nova redação ao artigo 118 da Lei Complementar 65/2007, acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 118. Servidor público efetivo poderá ser cedido a outro órgão público da administração direta ou indireta, inclusive sociedade de economia mista ou de qualquer outra unidade da federação, ou designado para servir em qualquer desses órgãos ou entidades, procedido através de ato discricionário e atendendo o interesse público. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei complementar, considera a sessão o ato autorizativo pelo qual o agente público, sem prejuízo das vantagens de cargo, suspensão e interrupção do vínculo funcional com a origem,
passa a ter exercício fora da unidade de lotação empregadora originária. Segundo, a cedência que trata essa lei complementar será precedida de convênio, acordo, ajuste, congênero a ser celebrado entre o município de Marialva e os demais entes da federação. Terceiro, a cessão dos referidos servidores será realizada mediante decreto municipal, qual conterá o nome do servidor, local da prestação de serviço, o tempo da cessão, o qual não poderá ser superior a 24 meses, e com emenda apresentada neste parágrafo. Quarto, o órgão público cessionário não poderá em nenhuma hipótese fazer a cessão a terceiros do referido servidor, bem como alterar a função do servidor designado, sob pena de anulação dos atos realizados. Quinto, o servidor municipal cedido fará jus a todos os benefícios e vantagens decorrentes de seu cargo. Ficam revogados os incisos 1º e 2º e parágrafo único do referido artigo. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente lei altera o artigo 118 da Lei Complementar 65/2007, que trata da cessão de servidores do quadro geral do município. A presente lei é necessária para a devida adequação da legislação e regulamentação da cessão e efetivo exercício dos servidores públicos a outros órgãos e entes federados. Tal medida é necessária para a atualização legislativa municipal, ao que vigora a cessão de servidores em consonância com a legislação no âmbito federal e estadual, aderindo à Lei Complementar 65/2007. Vitor Celso Martini, prefeito municipal. Com a palavra, o vereador Wesley Araújo. Gostaria de pedir o regime de urgência da referida matéria. Coloco em discussão o pedido de regime de urgência solicitado pelo vereador Wesley Araújo. Coloco em votação o regime de urgência. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020 com a emenda aprovada. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020 com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wesley Araújo. Presidente, gostaria de pedir dispensa de interstício para a segunda e terceira votação da referida matéria. Coloco em discussão a dispensa do interstício a pedido do vereador Wesley Araújo. Coloco em votação a dispensa do interstício. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020 com as emendas aprovadas. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020 com as emendas aprovadas. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em terceira discussão, o projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020 com a emenda aprovada. Eu coloco em terceira votação o projeto de lei complementar do Executivo número 15/2020 com a emenda aprovada. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nada mais constando, agradeço a presença dos senhores vereadores, agradeço a presença virtual daqueles que nos acompanham. Em nome de Deus e em nosso nome, declaro encerrada a sessão. Tenham uma boa tarde e uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.